Muito bem, pessoal. A partir de agora estamos ao vivo para todo o Brasil, especialmente para a turma de Física Geral 3. E o nosso assunto de hoje é corrente elétrica e resistência. Um assunto que envolve uma série de conceitos prévios que foram tratados na eletrostática e que tem uma aplicação muito grande no nosso cotidiano e também nos ambientes industriais, etc. A pilha de volta. Esse é o início da eletricidade no começo do século XIX. Só foi possível a ideia de criar um circuito elétrico a partir do momento em que nós conseguimos construir um dispositivo que mantivesse uma diferença de potencial, uma voltagem, entre elementos que seriam percorridos por uma corrente elétrica. Isso só foi possível graças ao trabalho de Alessandro Volta, na virada do século XIX, portanto, ele construiu esse dispositivozinho que está no museu, que representa o primeiro modelo de pilha que ele construiu. E o nome de pilha é exatamente porque ele empilhou elementos metálicos um sobre o outro. Modernamente, o que ele fez seria representado pelo esquema da imagem 2. Um exemplo desses elementos que ele empilhou seriam discos de zinco e cobre, alternadamente zinco, cobre, separados por um eletrólito. Então, a gente teria um eletrodo de zinco, outro de cobre, ou dois metais. O importante é que sejam metais distintos. E conforme as características desses metais, nós vamos ter uma voltagem típica ou uma força eletromotriz, como a gente vai definir na próxima aula, característica de cada um desses agrupamentos. Nesse caso, a solução aqui é ácido sulfúrico. Você pode usar um outro eletrólito, dependendo das condições em que se queira trabalhar com esse arranjo. O que esse arranjo permite fazer? Ele permite fazer uma conexão com um circuito externo, por exemplo, constituído por um fio metálico e um elemento resistivo. Esse elemento resistivo tem o nome genérico de resistor. Ele está aí exatamente para evitar que haja uma descarga súbita da nossa pilha. A gente vai comentar mais adiante por que é necessário esse resistor, para reduzir a intensidade de corrente e permitir que a bateria consiga funcionar durante mais tempo. O aquecimento do fio era uma certificação de que essa bateria estava fazendo fluir através do caminho fechado, que hoje a gente chama de circuito, algum novo elemento. Esse novo elemento é a corrente elétrica. Então, foi possível, graças à bateria do Alessandro Volta, tornar viável a construção de um circuito com algum efeito físico mensurável. Nesse caso, seria o aquecimento do fio metálico. Então, se você colocasse o fio dentro d'água em um termômetro, seria acusado uma elevação de temperatura. Mas, na época, não era possível compreender em nível microscópico por que esse aquecimento acontecia. Hoje, nós temos elementos para isso. Então, vamos verificar em detalhe, vamos colocar um aumento de milhares e milhares de vezes lá no interior do fio metálico e perceber qual é o modelo atual que se pode usar para explicar esse tipo de fenômeno. Abrindo o interior do fio, observe o que a gente veria à luz do chamado modelo de Drude. Esse modelo de Drude foi criado no início do século XX. Depois que a estrutura atômica foi consolidada, foi possível perceber esse modelo. Qual a ideia central do Drude? Que há íons na rede cristalina do metal e os portadores de carga, os elétrons livres do metal, chamados elétrons de condução, eles vão se deslocar quando um campo elétrico for aplicado no interior do metal. É o papel desempenhado pela bateria. É criar uma diferença de potencial que permita gerar no interior do metal um campo elétrico. E esse campo elétrico força os portadores de carga, os elétrons livres, também chamados de elétrons de condução, a se deslocarem num sentido preferencial. Repare que o tempo todo eles estão colidindo com os íons da rede cristalina. E isso provoca vibração dos íons da rede e o aquecimento do metal. Esse é o modelo de Drude. Esse modelo é chamado de corrente elétrica real, ou seja, a corrente é formada por elétrons de condução.
aqueles elétrons mais fracamente ligados aos núcleos da rede cristalina. Esse é um modelo clássico, ele não é um modelo quântico. Hoje, quanticamente, pode-se analisar esse mesmo fenômeno num nível de profundidade maior. Mas é possível com ele tratar fenômenos mais simples, como o aquecimento do metal, por exemplo. Como é que nós tratamos quantitativamente a corrente elétrica? Por conta de razões históricas, o movimento imaginado na virada do século XIX para o XX ainda era o movimento de portadores de carga positiva. O elétron só é descoberto por Thomson no ano de 1897. E ao longo de todo o século XIX foi pensado em movimento de portadores positivos. Então, o fluxo de portadores positivos seria sempre no sentido do campo elétrico, nesse caso, da direita à esquerda. Essa é a chamada corrente elétrica convencional. E ela foi usada praticamente durante 100 anos. Então, hoje nós mantemos ainda na representação dos circuitos elétricos essa convenção. Então, embora no metal haja movimento real de elétrons livres, como a gente viu no modelo de Drude, na esquematização de um circuito, ainda se usa a ideia de representar o fluxo de portadores positivos que seguem sempre o sentido do campo elétrico existente dentro do material. Esse, então, é chamado sentido da corrente convencional. Com base nisso, como é que nós quantificamos a corrente elétrica? Vamos considerar uma seção do nosso fio, seção reta, seção transversal, e para contabilizar a chamada intensidade da corrente elétrica, nós vamos considerar que através dessa seção reta do material, num pequeno intervalo de tempo dt, os portadores de carga, sejam os portadores reais, elétrons no metal, ou portadores positivos, no caso, no modelo convencional, que eles transportem através dessa seção, num tempo dt, uma quantidade de carga dq. Em função desses elementos, a gente define a intensidade da corrente elétrica como sendo a razão dq dt, ou seja, a quantidade de carga em coulombs por segundo que flui através da seção do material. Essa relação vale caso a corrente seja uniforme, constante ou não. Ela seja variável, dependendo da DDP, da fonte de tensão aplicada no material. Então, I dq dt é a relação fundamental para se medir a intensidade de uma corrente elétrica. Essa intensidade terá no sistema internacional que unidade? Coulomb de carga por segundo tempo. Essa unidade vai homenagear um dos físicos mais importantes no campo do eletromagnetismo, Ampère, ou Ampère, em francês, e o símbolo A. Então, coulombs por segundo são amperes. Ou seja, se nesse condutor flui uma corrente de 5 amperes, isso seria equivalente, caso a corrente seja uniforme, a 5 coulombs de carga por segundo que atravessam uma determinada área de seção do nosso material. Pois bem, assim que o Volta criou a sua fonte de DDP, a sua pilha, alguns outros físicos, como o alemão Georg Ohm, que vai aparecer daqui a pouquinho, se preocupou com a seguinte questão: como a intensidade em amperes da corrente que atravessa um condutor depende da diferença de potencial aplicada entre os extremos dele. Quem trata disso pela primeira vez, por volta de 1830 e nos anos seguintes, é o alemão Georg Ohm, que aparece aqui na nossa imagem número 5. Fazendo experimentos, medidas quantitativas da relação entre I e ΔV, ou seja, um trabalho experimental macroscópico, medindo essas quantidades que só se podem acessar externamente ao material, já que ele não tinha o modelo de Drude, como eu analisei há pouco. A que conclusões ele chegou? Ele chegou à conclusão de que a intensidade da corrente no condutor é diretamente proporcional à DDP mantida entre os seus terminais. Ou seja, para alguns metais particularmente, essa relação entre I e ΔV, ou entre intensidade de corrente e tensão ou voltagem ou DDP aplicada, é uma relação de proporcionalidade direta.
Essa é uma lei experimental, sem base ou modelo microscópico que não havia. Ah, Luciano, mas hoje nós temos. Como é que a gente expressa hoje o resultado macroscópico obtido por homem, levando em conta a teoria microscópica do modelo de estrutura da matéria? No caso do modelo mais simples, que é o de Drude, o que nós analisamos? A rede cristalina do material, quando submetida a um campo elétrico criado pela fonte de DDP que foi conectada aos terminais desse material, fará com que os portadores livres de carga se desloquem através dele, gerando o que nós entendemos hoje como corrente elétrica. Atualmente, é possível associar os elementos fundamentais intensidade da corrente, geometria do condutor e a característica dos íons de sua rede cristalina, ou seja, o tamanho desses íons, a distância média entre eles, etc., numa relação, que é a versão microscópica da lei de Ohm. Essa relação pode ser escrita em termos de proporcionalidade. Na relaçãozinha seguinte: a intensidade da corrente relativa à área de seção do condutor, ou seja, o quociente intensidade pela área transversal que a corrente atravessa, que hoje nós chamamos de densidade de corrente, ela é proporcional ao campo elétrico microscópico aplicado no material. Matematicamente seria I sobre A vezes E igual a uma constante para cada tipo de material de estrutura cristalina de condutor que você estiver analisando. Essa constantezinha característica foi batizada de condutividade, representada pela letra sigma. No contexto de corrente elétrica e circuitos, o sigma tem o significado de condutividade. Ele vai informar como a estrutura microscópica do material, a sua rede cristalina especificamente, de acordo com o modelo de Drude, facilita, permite que a condução através do material seja maior ou menor. Então, essa expressão traduz, atualmente, com base no modelo mais moderno, o que a lei original do Georg Ohm quis expressar. Por que a intensidade da corrente elétrica em um condutor é proporcional a DDP entre seus terminais? Exatamente porque a densidade de corrente por área, é proporcional ao campo aplicado. Mas é mais comum usar, ao invés da condutividade, uma outra grandezazinha. A gente poderia escrever, então, dessa relação, o valor do campo elétrico necessário para se criar uma certa intensidade de corrente. Teremos, isolando E, I 1 sobre sigma I sobre A. 1 sobre sigma é o inverso da condutividade. Isso também é uma grandeza elétrica, que é mais comumente, inclusive, usada. Foi definida como sendo a chamada resistividade do material. E o símbolozinho é outra letra grega que já usamos na eletrostática, mas que aqui tem outro significado. Rho. Qual é a dificuldade, a oposição que essa estrutura microscópica oferece à passagem dos portadores de carga? Quanto maior a resistividade de um material, isso é um indicador de que a sua estrutura de rede cristalina impõe maior dificuldade ao fluxo de portadores livres que formam a corrente. Essa expressãozinha, então, pode ser resumida como E igual a ρI sobre A. Equação número 2. Ela é aquela forma que expressa de maneira mais objetiva a lei de Ohm no aspecto microscópico. Lembrando, esse quocientezinho I sobre A pode ser chamado de densidade de corrente. Essa relaçãozinha aqui vai permitir que a gente crie outros modelos para relacionar os parâmetros elétricos em nível macroscópico. A começar pela chamada resistência elétrica de um determinado material. Essa é uma propriedade macroscópica. Tem origem microscópica lá no modelozinho de Drude e na relação 2 que a gente acabou de estabelecer. O que eu quero agora é criar uma relação que envolva os parâmetros que eu controlo diretamente no laboratório. A questão é, como a teoria microscópica da lei de Ohm relaciona esses parâmetros? Então, para isso, temos que voltar lá na origem
do conceito fundamental da eletrostática, que é a relação entre diferença de potencial e campo elétrico. É isso que une as abordagens macroscópica e microscópica. Macroscopicamente, eu crio uma DDP, através de um gerador, de uma pilha, bateria, etc. Microscopicamente, essa DDP produz, como a gente viu, um campo elétrico. E é esse campo elétrico produzido no interior do material que vai colocar os portadores num movimento ordenado, que é exatamente a corrente elétrica. Então, lembra? Essa relaçãozinha foi obtida lá no nosso estudo de potencial elétrico. A DDP, diferença de potencial VB menos VA, igual a menos integral de E escalar dL de A até B. Essa é a relação fundamental. Vamos aplicá-la agora para esse contexto em que nós temos um condutor, no interior do qual existe um campo elétrico que vai produzir movimento de portadores de carga num sentido definido. Então, E escalar dL, precisamos do nosso dL. Nesse caso, como os fios são, em geral, cilíndricos, podemos escolher, sem perda de generalidade, um pedacinho do nosso fio cilíndrico e colocar na sua lateral um eixo X. Obviamente que no percurso de A até B, eu posso calcular essa integral pelo caminho que mais for conveniente. Lembra? O campo é conservativo. Essa integral de E escalar dL independe do caminho que liga A e B. Então, eu posso escolher um dL que esteja na direção X. Nesse caso, E escalar dL será EdL, já que os dois apontam na mesma direção e sentido. Então, teríamos menos E dx, uma vez que o dL foi escolhido exatamente paralelo a dx. Muito bem? Como desenvolver essa integralzinha? Esse campo elétrico é o campo elétrico da versão microscópica da lei de Ohm que a gente acabou de abordar. É justamente a relação número 2. É o campo elétrico existente lá no interior do condutor, criado por uma fonte externa. Então, substituindo a relaçãozinha número 2, teremos VB menos VA menos integral, lembra lá? A relação número 2, o campo elétrico microscópico aplicado no interior do material é Rho, resistividade, propriedade de cada material, a intensidade da corrente sobre área, ou seja, densidade de corrente. Ora, no caso mais simples, em que essa densidade de corrente é constante, em geral, para circuitos mais elementares é assim, o Rho é constante característica do material, portanto, no nosso integrando, teremos apenas dx. Então, menos ρI sobre A, fatores constantes pelas hipóteses que eu aventei, sobrará a integral de dx. De A até B. De A até B, eu percorro a extensão, o comprimento do nosso condutor. E esse comprimento é L, é o comprimento do fio. Perfeito? Então, a integração vai de 0 a L. Ora, integral de dx de 0 a L, x variando de 0 a L, é L. Portanto, teremos DDP aplicada aos extremos do condutor igual a menos ρ I sobre A vezes L. Note que temos aqui uma relação que envolve constantes características do meu condutor, ρ, L e A. Então, eu posso isolar esses parâmetros. Esses três são características de cada fio, por exemplo, condutor com o qual você estiver trabalhando. Rho é característica do material de que ele é feito, L é o comprimento que tem aquele fio condutor, e A é a área de seção dele. Portanto, para um determinado elemento condutor, esses três parâmetros normalmente são constantes, numa certa faixa. Ora, se são constantes, podemos usar essa característica para definir uma propriedade daquele condutor específico. E aí, fazendo duas definiçõezinhas, primeira, VA menos VB. Para simplificar a notação, já que DDP daqui para frente vai aparecer com muita generalidade, VA menos VB será simplesmente V índice AB, para economizar a notação. E esse parâmetro que é característico do condutor, material de que ele é feito, sua resistividade, o seu comprimento e sua área de seção, nós vamos definir como um parâmetro chamado R, resistência elétrica daquele condutor.
Observe que são duas características distintas, os nomes parecidos, mas fisicamente distintos. Resistividade e resistência elétrica. A resistividade é propriedade de quem? Do material, características da sua estrutura cristalina, disposição dos seus íons de rede, quantos eles são por centímetro cúbico, etc. R leva em conta esse fator e mais dois, que dependem da geometria do seu condutor, a comprimento e a área de seção transversal. Portanto, embora sejam parecidos na fonética, resistividade e resistência são completamente diferentes. Resistividade, nível microscópico, constituição do material condutor. Resistência elétrica, nível macroscópico, leva em conta também a geometria, o formato dele. Portanto, é característica do corpo, do objeto. Perfeito? Com isso, então, obtemos a seguinte relaçãozinha. Definindo resistência elétrica como sendo ρL sobre A, para um condutor cilíndrico, relação número 3, podemos generalizar a expressão comum da lei de Ohm, traduzida a partir desse modelo, pela relação 4, que me diz que a DDP, a diferença de potencial aplicada aos extremos de um fio, que é percorrido por uma corrente de intensidade I, é igual ao produto da resistência elétrica desse fio vezes I. Então, a relação 4 é uma relação fundamental para os chamados elementos resistivos de um circuito elétrico. Todo circuito elétrico tem elementos resistivos. Alguns deles são chamados de resistores, como aquele que eu mostrei lá no comecinho, no primeiro circuitinho lá, com a bateria. Esses são produzidos industrialmente. Mas um fio é uma espécie de resistor, certo? A chamada resistência do chuveiro não é a resistência do chuveiro, é um resistor. Ele é o objeto material, é resistor, que tem resistência elétrica. A resistência é propriedade dele, tá certo? Essa relaçãozinha também é aplicável nesse caso. Unidades em que a gente vai medir essas grandezas. Já sabemos unidades de duas das três. Já sabemos unidade DDP, no sistema internacional é o volt. Unidade de intensidade de corrente, o ampere. Falta definir, por exemplo, a unidade da resistência elétrica de um condutor. Então, veja lá, isolando R, VAB sobre I. Então, a unidade adequada para a grandeza resistência elétrica é unidade de DDP por unidade de intensidade de corrente. E o que seria isso no sistema internacional? Volt para DDP, ampere para intensidade de corrente. Esse quocientezinho foi dado o nome em homenagem ao Georg Ohm, de quem eu já falei mais cedo, que foi o pioneiro nos estudos desse tipo de relação. Símbolo da unidade é a letra ômega maiúsculo, que lembra uma ferradurazinha, certo? Então, Ohm, símbolo ômega maiúsculo. E as outras grandezas? A primeira delas que eu comentei foi a resistividade, que é a propriedade do material. É uma grandeza nova, então precisamos de unidades. Como são grandezas trabalhadas experimentalmente, hoje nós já temos para os materiais mais comuns utilizados em aplicações de circuitos elétricos, já temos o valor da resistividade tabelado. Então veja alguns exemplos aí. Prata, cobre, tungstênio, platina, constantan, que é uma liga metálica de cobre e níquel, e nicromo, que é uma liga metálica de níquel e cromo, uma determinada proporção. A unidade natural vai ser ohm vezes metro, exatamente por conta da relação entre resistência, resistividade, comprimento e área. Aí resulta para a resistividade ohm vezes metro. Note que aqui o expoente é 10 a menos 8, comum para todos, para que a gente compare os valores relativos. O que significa isso? Que se nós construirmos fios iguais em comprimento e área de todos esses materiais, então se eu igualar comprimento e área, qual desses fios terá menor resistência elétrica? Oferecerá menor oposição à passagem de corrente? Será exatamente o fio de prata, por ter menor resistividade. Em seguida, o cobre. Note que é muito próximo, praticamente igual à resistividade da prata.
Portanto, um fio de cobre e um fio de prata teriam, a princípio, a mesma resistência elétrica, praticamente. Tungstênio, temos aí uma resistividade maior, e vai crescendo até a gente chegar no nicromo, que tem uma resistividade 20 vezes, praticamente 30 vezes maior que os outros. Aqui já é o caso de se desejar um material que se aqueça demasiadamente. Então, se imaginamos aplicações térmicas para corrente elétrica, o nicromo constantan, por exemplo, são indicados. E temos ainda um outro fatorzinho a considerar, um coeficiente de temperatura. Aquela versão da lei de Ohm, ela serve para alguns materiais e numa faixa de temperatura. Quem vai controlar essa faixa de temperatura é exatamente esse coeficiente aqui, certo? Então, veja que para alguns materiais a menos aí da segunda casa decimal, comparando somente os últimos valores, mesma ordem de grandeza, perceba que esse coeficiente é muito próximo para a maioria dos metais, mas para essas duas ligas ele é baixíssimo. Ele é uma ordem de grandeza mais baixa do que as demais. O que isso significa? Que a resistência elétrica desses materiais varia muitíssimo pouco com a temperatura. Por isso, eles são muito usados também em termômetros. Termômetros que se baseiam na medição da resistência elétrica. Justamente porque, no caso dessas ligas especiais, elas variam pouquíssimo a sua resistência à medida que se abrange uma faixa grande de temperatura. Perfeito? Vamos ver um exemplozinho, um exercício resolvido, em que a gente começa a aplicar concretamente, numa situação real de circuito elétrico, essas primeiras ideias. Aqui na imagem 7 temos o circuito mais simples que a gente pode montar. Você pode fazer em casa. Diz aí, com uma bateria nova de 1,5 volts, uma lâmpada de filamento, poderia ser um LED, mas vamos começar com uma lâmpadazinha de filamento. Uma chave liga-desliga e fios de ligação, o estudante montou o circuito da imagem 7. Então, temos aí a nossa bateria, fios de ligação, a lâmpada de filamento e aqui um interruptor, liga-desliga. Considerando-se que o filamento dessa lâmpada tem 0,28 milímetros de diâmetro, comprimento igual a 28 centímetros e é feita de nicromo, um dos materiais tabelados lá há pouco, qual é a resistência elétrica do filamento da nossa lâmpada? Segundo item, calcule a intensidade da corrente elétrica que vai percorrer o circuito, assim que eu conectar a bateria a esse circuito. E 1.3, utilizando os chamados símbolos convencionais para representar os elementos de um circuito elétrico, construa o diagrama convencional de representação dele. Perfeito? Vamos lá. Primeiro itemzinho, a gente quer saber a resistência elétrica do filamento da lâmpada. Relação número 3 que a gente estabeleceu há pouco, que diz ela, a resistência elétrica de um fio é o produto da resistividade do material que compõe o fio, comprimento dele e inversamente proporcional à sua área. Esses valores todos foram fornecidos. Substituindo, resistividade. Temos que procurar pelo material, lá na tabela adequada. Nicromo. Nicromo, como vimos há pouco, a resistividade é 110 vezes 10 a menos 8 ohm-metro. Comprimento, 28 centímetros. Sistema internacional, 0,28 metros. Área de seção do nosso fio, é um disco. Então, πr ao quadrado, 3,14. Lá foi dito que ele tinha 0,28 milímetros de diâmetro. Portanto, o raio é metade, 0,14 milímetros, 10 a menos 3 metros. Lembrando que é ao quadrado, πr ao quadrado. Efetuando esse cálculo, encontraremos que a resistência elétrica do filamento da nossa lâmpada vale 5 ohms, que é a unidade resultante do produto das unidades da definição. Então, 5 ohms, resistência elétrica do filamento. Segundo itemzinho, perguntava a intensidade da corrente que vai percorrer o filamento quando nós o conectarmos a uma bateria. Relaçãozinha 4, DDP, tensão aplicada nos extremos de um elemento resistivo, de um resistor, um fio, é o produto da resistência elétrica dele pela intensidade de corrente que vai percorrê-lo. Ora, como eu quero I,
então teremos I igual a tensão, voltagem, DDP aplicada nos extremos do filamento da lâmpada, dividido pela resistência elétrica do filamento. Os valores temos DDP da bateria nova, 1,5 volts. Resistência elétrica, que obtivemos, 5 ohms. 1,5 dividido por 5, 0,3 unidade do sistema internacional, ampere. Repara que 0,3 ampere é a mesma coisa que 300 milésimos de ampere. Para esse tipo de circuito mais simples, em que a intensidade da corrente é menor, nós costumamos usar esse submúltiplo. Portanto, aqui teríamos uma corrente de 0,3 amperes ou, equivalentemente, 300 miliamperes, milésimos de ampere. Muito bem? No item 1.3, temos que representar através de símbolos convencionais que já existem relacionados nos diagramas o circuito real que a gente analisou na imagem 7. Então, vamos começar pela nossa bateria. Qual é o símbolo que a gente utiliza para a representação de uma bateria? Esse símbolozinho que contém o dipolo, então temos aqui o bipolo, polo positivo e polo negativo. Então, o segmento maior, polo positivo do nosso elemento de bateria. Segmento menor, polo negativo. Normalmente, todos os elementos geradores possuem em seu interior, quando são atravessados pela corrente elétrica, uma resistência ao fluxo dessa corrente. Normalmente, essa resistência é a chamada resistência interna do gerador. Quando o gerador é muito novo, no caso dos eletroquímicos, o valor dessa resistência interna é muito baixo. Mas à medida que se processam as reações químicas em seu interior, a tendência é que essa resistência elétrica interna do gerador cresça com o tempo. Via de regra, salvo dito em contrário, todos têm. A não ser que seja informado para você que aquele é um gerador ideal. Gerador ideal não tem resistência interna. Então, não utilizaríamos esse símbolozinho, que é o símbolo característico de resistência elétrica. Circulamos o conjunto para indicar que é o conjunto que fornece a DDP-VAB ao circuito. Então, esse conjunto que está indicado é a representação da bateria. O seu bipolo, que representa a DDP, ou a força eletromotriz que ela é capaz de estabelecer, e esse símbolozinho, a sua resistência interna. Na sequência, temos que representar o filamento da lâmpada. Ele também é um elemento tipicamente resistivo. E o símbolo para a resistência de um elemento resistivo é exatamente esse símbolozinho dentado, lembra uma serra, que é característico de toda a resistência. Os fios de ligação são fios que têm resistência muitíssimo baixa. Portanto, eles são desenhados como conectores retos, sem nenhum símbolo específico. Perfeito? Temos agora o último elemento. O nosso elementozinho é a chave liga-desliga, é um interruptor. Então, veja que, em analogia àquilo que a gente imagina que aconteça, a gente representa dessa maneira. Então, essa chavezinha pode se conectar a esse ponto, fechando o circuito. O circuito passa a funcionar. Ou ele é desconectado, circuito aberto, não temos corrente circulando no circuito. Muito bem? Falta um elemento. E a corrente elétrica? Como nós a representamos convencionalmente num circuito? Aí temos que lembrar lá da definição do sentido convencional. Lembra? É o sentido que supõe o movimento de portadores que seguem o campo elétrico aplicado no material. Quem faz isso? Portadores positivos. Então, nesse caso, a gente teria que imaginar o seguinte: qual é o ponto de potencial maior no meu circuito? É exatamente o polo positivo do meu gerador. Potencial menor, polo negativo. Vocês lembram lá da convenção da eletrostática sobre o sentido das linhas de campo? Pois bem, assim que a gente fechar esse circuito, surge em toda a extensão do circuito um campo elétrico, quase que instantaneamente. A propagação desse sinal é com a velocidade quase da luz. Portanto,
qual será o sentido do campo criado no interior do material? Lembra lá qual é a convenção? A linha de campo sempre parte de onde? Potencial maior, polo mais, e vai para o negativo, polo menos. Então, nesse caso, o sentido do campo ao longo de todo o circuito é o sentido anti-horário. E é justamente esse o sentido que terá a corrente convencional de portadores de carga positiva nesse circuito, que é o que a gente representa em todo o esquema. Evidentemente, se todos aqui forem metálicos, os elementos externos, como são nesse caso, a corrente real flui em sentido contrário ao campo, os elétrons de condução. Então, nesse caso, a corrente real teria sentido horário. Corrente convencional segue o sentido do campo, portadores positivos. Portanto, para fazer a corrente aparecer no circuito, basta fechar a nossa chavezinha liga-desliga. Eu tenho que criar um caminho fechado para que o campo comande o movimento ordenado dos portadores de carga. Então, veja lá. Fechado, portanto, o contato elétrico do circuito, a corrente se estabelece. O campo elétrico preenche todo o circuito e ordena que todos os portadores sigam um determinado sentido, gerando o fluxo ordenado que a gente chama de corrente elétrica. Muito bem? Então é isso. Agora é hora de praticar e veremos a aplicação em circuitos mais abrangentes do que tratamos na aula de hoje. Até lá e bons estudos!